Olá, boa tarde, a paz do Senhor a todos, a graça de Cristo seja convosco. Vamos dar continuidade no nosso livrinho. Esse livro é muito bom, recomendo a todos esse livrinho. Você pode entrar na Casa Publicadora Brasileira e adquirir esse livro. O nome desse livro é O Reavivamento Prometido. Como receber a plenitude do Espírito Santo. E ele é escrito por este pastor aqui, ó. Se vocês estão conseguindo ver, ó. É um livro abençoado, muito bom, ajuda muito no nosso crescimento espiritual. Então, vamos dar continuidade na nossa leitura. A vida de oração de Jesus. Jesus é o nosso grande modelo de intercessão. Ele se retirava regularmente para um lugar calmo para orar e pedir a Deus forças para enfrentar os desafios do dia. Ele implorava força para vencer as tentações de Satanás. O Evangelho de Marcos registra da seguinte forma uma das sensações matutinas de oração de Jesus. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Está em Marcos, capítulo 1 e versículo 35. Se Jesus, o divino Filho de Deus, entendia que a oração é uma necessidade, não precisamos nós muito mais de oração em nossa vida? Jesus reconhecia que a força espiritual interior vem mediante a oração. O Evangelho de Lucas registra os hábitos de oração de Jesus. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Está em Lucas, capítulo 5 e versículo 16. A oração não era algo que Jesus fazia ocasionalmente, quando aparecia uma necessidade ou problema. A oração era parte vital da vida de Jesus. Essa era a chave para ele permanecer ligado ao Pai, a essência de sua espiritualidade vibrante. A vida de oração de Jesus era parte fundamental de sua vida. Diariamente, o Salvador renovava seu relacionamento com seu Pai através da oração, e sua vida de oração lhe dava coragem e força para enfrentar a tentação. Ele voltava dessas sensações de oração com vigor espiritual e profundamente compreendido em fazer a vontade do Pai. Descrevendo um desses momentos de oração, Lucas acrescenta: e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Está em Lucas capítulo 9 e versículo 29. Jesus irradiava o poder que vinha desses momentos na presença de Deus em oração. Jesus, o divino Filho de Deus, apreciava de tempo na presença de seu Pai, para vencer as tentações de Satanás. Certamente, nós precisamos muito mais de tempo na presença de Deus. Jesus nunca estava tão ocupado que não pudesse orar. Sua agenda nunca estava tão cheia que não pudesse passar tempo em comunhão com seu Pai. Ele nunca tinha tanto a fazer que buscasse apressadamente a presença de Deus. Jesus voltava desses momentos íntimos espiritualmente
reavivado e cheio de poder, porque havia tomado tempo em oração. Muitas ocupações do cristianismo de hoje que o tornam tão impotente, ele afirma. Estamos ocupados demais para orar e ocupados demais para ter poder. Temos muitas atividades, mas pouco êxito. Muitos serviços, mas poucas conversas. Muitas máquinas, mas poucos resultados. Ellen White ressalta o mesmo ponto. Mesmo nas horas de devoção, muitos deixam de receber a bênção da comunhão real com Deus. Então, com demasiada pressa, com passos precipitados, apertam-se ao atravessar o grupo dos que têm a adorável presença de Cristo, detendo-se possivelmente um momento no recito sagrado, mas não para esperar o conselho. Não tem tempo de ficar com o Mestre Divino e com seus fardos eles voltam a seus trabalhos. Vou fazer uma paradinha aqui só para ressaltar alguma coisa. Quando a gente não tem tempo, então, de passar mais tempo em comunhão com Deus em oração, a gente faz uma oração apressada e corre voltando para o serviço. E o que disse aqui? Então, olha o que diz. Não tem tempo de ficar com o Mestre Divino. E com seus fardos eles voltam aos seus trabalhos. Quer dizer que aquele fardo que você carregava, quando chegou-se a Deus em oração, orou tão rapidamente que não conseguiu largar seu fardo ali. Voltou ao seu serviço, seus afazeres, mas com aquele fardo pesado ainda carregando. Uma coisa é certa, não podemos encarar o diabo com nossas próprias forças. A oração é a resposta. Através da oração, Deus nos enche de sua presença e poder. Através da oração, ele toca o coração de seus amados, blindados com a oração. Podemos encarar o inimigo no tempo do fim. Mas, com uma vida de oração inconsistente, é impossível viver piedosamente no tempo do fim. Quando nossa conexão com Deus é quebrada, o poder que vem de Deus é cortado. Quando há pouca oração, há pouco poder. A oração é nosso humilde reconhecimento de que não podemos viver a vida cristã sem o poder de Cristo. É a admissão de nossas incapacidade de enfrentar sozinho as tentações de Satanás. Mas, por outro lado, através da oração, somos mais que capazes de suportar as tentações. O diabo não é páreo para alguém que ora e confia em Deus. De joelhos, abrindo o coração a Deus, experimentaremos milagres. Veremos a mão de Deus se movendo de forma miraculosa, como Jesus fazia. Voltaremos desses períodos de oração rigorosos e sentiremos que Deus está trabalhando através de nossa oração para transformar a vida de outras a nosso redor. Você quer experimentar um reavivamento espiritual em sua vida? Você deseja ter uma experiência espiritual renovada? Está cansado de sua acomodação espiritual? Você espera um reavivamento espiritual em sua igreja? Nosso Senhor prometeu responder aos desejos sinceros de seus filhos. Ele nos responderá se o buscarmos sua promessa, e para nós ele diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e saciarei a sua terra.
Está em Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Jesus ainda acrescenta esta promessa: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Está em Lucas, capítulo 11 e versículo 13. Queridos, olha a importância da oração. É muito importante a oração. Quanto mais oramos, mais tempo passamos com Deus. E esse tempo passado com Deus, Ele nos dá poder para vencer as tentações de Satanás. Pessoal, eu digo para vocês, deixam tudo de lado, mas passam um tempo em oração com Deus. Porque quando a gente passa pouco tempo em oração com Deus, a gente fica sobrecarregado. E não é um nem dois, são todos nós. Quando passamos pouco tempo em oração com Deus, estamos muito sobrecarregados. É muito importante passar tempo em oração. Então, eu quero dizer a todos que estão me escutando, orem mais. Não importa o momento, a hora, Jesus se levantava nas madrugadas. Ele sempre se retirava e ia orar. Se Jesus, sendo uma pessoa que não era pecador, não é pecador, orava para poder estar cheio do poder, quanto mais nós precisamos disso. É muito bom esse livro, gente. Eu digo para vocês, eu já li esse livro uma vez, duas vezes, mas todas as vezes que eu volto a ler esse livro, tudo aquilo que eu já tinha aprendido e parece que vai ficando para trás, parece que quando eu leio ele renova essas passagens bíblicas, o que esse pastor está falando tem sentido, é verdade, já vivi isso na minha vida. É uma experiência tanta com Deus. Os melhores momentos da nossa vida é passar tempo com Deus. Então, é o que eu digo para vocês. Busquem o Espírito Santo em oração, o poder de Deus, porque só Ele pode. Vamos orar? Bondoso Pai, neste momento nós aprendemos mais aqui que devemos passar mais tempo com o Senhor em oração. Perdoa pelas vezes que nós poderia estar orando e não estava. Perdoa pelas vezes, Senhor, que chegamos a Ti em oração com muita ansiedade, rapidamente oramos e não demos o tempo para que o Espírito Santo falasse conosco. Perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, perdoa os nossos pecados e ajude-nos. Nos derrama o Espírito Santo sobre nós e nos dá o poder para vencer as tentações do inimigo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem à vontade para curtir, para compartilhar. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da leitura desse livro. E que Deus esteja com todos. E até o próximo vídeo.